Vamos lá, gente. Sabadão bem diferentão na situação, veloz na situação aqui. Não teremos vídeo à noite, então a gente grava aqui esse vídeo na hora do almoço no sábado aqui, tá? Vamos falar de São Paulo, gente. Trazer um pouco de notícias, comentar, opinião. E vou falar sobre um documentário que eu vi aí também que você vê que o São Paulo chegou nessa situação aí por conta de pessoas que não gostam do clube, que não amam o clube, né? Essa é a grande verdade. Começando com as notícias, gente. Eu vi o vídeo do Alisson, né? Fazendo promessas à torcida do Fluminense, etc e tal. Enfim, não desejamos mal para ele, que esteja feliz lá no Fluminense. Eu acho que era um jogador que já tinha dado o tempo dele, muito tempo aqui, né? E depois dessa negociação dele com o Corinthians aí, já não tinha clima nenhum para ele continuar no São Paulo, né? Então, tomara que ele se saia bem no Fluminense, que seja feliz, que bata as metas lá pro Fluminense no final do ano querer contratar ele em definitivo, tá? Felicidades pro jogador lá no Fluminense. Bom, no demais, o Ferrarese. O Ferrarese, gente, eu não entendo muito bem o São Paulo segurar jogadores como Tolói, Dória, que já tem uma idade muito alta, e você se desfazer de jogador jovem. Essa é a política que tem afundado o São Paulo nos últimos anos, né? Não só isso, como também a pouca vergonha lá dentro tem contribuído com o São Paulo tão mal nos últimos 15 anos aí. Mas é a política do São Paulo que privilegia veterano em detrimento de jovens, né? O Ferrarese não é um jovem da base, etc e tal, mas é um jogador jovem, né? Contrário, por exemplo, do Tolói. Mas enfim, tomara que também o Ferrarese saia bem no Botafogo, porque se o São Paulo conseguir vender por 6 milhões de euros, que foi estipulado o contrato dele, será uma boa venda, né? Mas eu acho difícil o Botafogo querer contratar um zagueiro por 6 milhões de euros. Ele vai ter que comer a bola no Botafogo para o Botafogo contratar ele em definitivo, se é que vai pagar também, né? O Botafogo deve dinheiro para o São Paulo até hoje, aí do Henrique Almeida e do Tietê. Bom, então, gente, falando do documentário, eu vi o documentário da ascensão do Palmeiras e da queda do São Paulo. Começou a acontecer isso lá em 2000, São Paulo foi um pouquinho mais para trás que começou a queda do São Paulo, né? Para mim, a queda do São Paulo foi a partir lá de 2011, 2012 para 2013 começou a queda do São Paulo. Teve o terceiro mandato do Juvenal Juvencio e de lá para cá o São Paulo começou uma queda terrível, né? Um clube que era referência, que era pioneiro, que era invejado por todos, inclusive por Flamengo e Palmeiras. Entrou num baita num declínio, tudo por conta dessa política podre e dessas pessoas ridículas, nojentas, despreparadas e mal intencionadas que assumiram o São Paulo nessa última década aí, né? O que aconteceu? Como o Palmeiras se alavancou, um time que vivia disputando para não cair, né? Não caiu lá em 2014 por conta do Santos no último jogo. Seria o terceiro rebaixamento do Palmeiras. Palmeiras entrou uma pessoa bem intencionada lá chamada Paulo Nobre. Eu tava vendo a matéria aí e tem tudo a ver. O Paulo Nobre começou a fazer corte de gastos no Palmeiras, né? Jogadores que não produziam nada e ganhavam muito acabou indo embora. O Palmeiras começou a trabalhar mais a base. Começou a expandir a mente, abrir a mente, aceitar pessoas de fora botando dinheiro lá dentro, que foi depois o caso da chegada da Crefisa, que antes de Palmeiras a Crefisa tentou o São Paulo e não quiseram a Crefisa no São Paulo, né? Hoje poderia ser São Paulo ter ganhado tudo esses títulos que o Palmeiras ganhou. Hoje o São Paulo estaria com 6 Libertadores aí, 5, 6 Libertadores aí, fora Brasileirões, né? Mas aqui essa gente imunda que acha que o São Paulo pertence a eles, não querem ninguém de fora aportando dinheiro dentro do São Paulo. Na verdade, eles querem que aporta dinheiro para eles cuidarem, né? Cuidarem daquele jeito que a gente já conhece.
E um cara bem intencionado igual o Paulo Nobre fez o Palmeiras crescer de patamar. Um cara de mente aberta, colocou dinheiro do bolso dele, logicamente ele recuperou o dinheiro que ele investiu. Mas foi um cara que colocou dinheiro lá para pagar dívidas a curto prazo do Palmeiras, né? Um cara que realmente amava o clube do coração dele, que foi o Paulo Nobre. Diferente desses ratos imundos do São Paulo, que ao invés de fez o contrário do Paulo Nobre, né? Ao invés de botar dinheiro do bolso no clube, tiraram do clube aqui, né? Aqui tiraram dinheiro do clube aqui. Então é isso, gente. É gestão, é amor que teve lá e que não teve aqui. Aqui essas pessoas que se utilizaram do São Paulo para benefício próprio, nenhum deles nunca amou o São Paulo. Só queriam se aproveitar da instituição São Paulo Futebol Clube. Foi por isso que o São Paulo caiu tanto nos últimos anos. E falo mais, se algumas pessoas tivessem continuado mais tempo, o São Paulo estaria muito mais destruído ainda. Muito mais destruído. Algumas pessoas que acabou vazando o que fazia lá dentro acabou caindo de certa forma e ficou menos tempo no cargo. Senão o São Paulo hoje estaria ainda mais destruído. A questão é, dá para se recuperar? Dá para se recuperar. Basta você ter um mínimo de inteligência e deixar as más intenções de lado. Será que isso acontece no São Paulo? São 3 formas, gente. A curto prazo, esquece. A curto prazo seria virar uma SAF, né? Algum empresário aí, de preferência São Paulino, adquirir o clube e botaria dinheiro no clube. Aí seria uma recuperação a curto prazo. A longo prazo, a médio prazo tem como se recuperar. É você apostando na sua própria base. É você investindo e botando esses moleques para jogar. Não tô falando que tem que botar todo mundo da base para jogar, gente. Porque nem todos da base são capacitados tecnicamente e também mentalmente para jogar no time de cima. Mas tem alguns que mostram que podem render no profissional. Era o caso do William Gomes, que já tinha mostrado que tinha tudo para crescer e ser titular de São Paulo. E queimaram o moleque aqui porque veterano, pipoqueiro, não aceitou ficar na reserva dele. Eu vi, o veterano pipoqueiro tá até hoje aí pipocando e com aumento de salário e com contrato prolongado. Você tinha outros, Henrique Carmo, você tinha Ferreirão, você tinha Matheus Alves. Vocês entendem? São Paulo tinha meia, tinha atacante, tinha ponta, tinha tudo saindo da base para ser aproveitado e se tornarem grandes jogadores, trazer um retorno esportivo e futuramente um futuro financeiro gigante para o São Paulo. Esses moleques valorizados seriam vendidos por 40, 50 milhões de euros. Mas aqui eles não têm espaço para se desenvolver. Sabe por quê? Porque o São Paulo continua com a política de aposentar veterano estrupiado e folgado aqui. É o São Paulo renovando o contrato com esses veteranos que não rende porra nenhuma, que pipoca no momento decisivo e que não aceitam ficar no banco desses meninos. E assim o São Paulo não valoriza os seus próprios ativos da base. Então, gente, é rezar para algum dia entrar alguém com uma cabeça de Paulo Nobre dentro de São Paulo, que queira realmente fazer o clube crescer. Alguém que realmente de verdade ame o clube e não os benefícios que o clube traz a ele. Tá? Será que a gente tem alguma pessoa assim, dessa maneira lá dentro? Sinceramente, não sei, gente. Mas eu torço muito para isso acontecer. Senão, São Paulo vai continuar eternamente coadjuvante, vendo Palmeiras, Flamengo ganhando títulos. Tá bom? Se inscreva no canal aí, fortaleça, compartilhe o vídeo, hype os vídeos, tamo juntos. Salve, salve, tricolor paulista, veloz na situação.